Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados. Estamos mais uma vez aqui para nós falarmos da palavra de Deus, meditarmos em alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar em Provérbios. Nós sabemos que o livro de Provérbios foi um livro escrito por um sábio, Salomão, né? Salomão era um homem muito sábio. E o que ele deixa de ensinamento no livro de Provérbios para nós? Vamos ler Provérbios 6:16, que diz assim: Louvado seja Deus. Vamos ler aqui. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Vamos ver o que é? Olhos altivos, língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam para o mal e a testemunha falsa, que semeia contenda entre os irmãos. Louvado seja Deus. Aqui está em Provérbios, né? 6 coisas que o Senhor aborrece. Diz que a alma dele aborrece essas coisas. Então, são coisas, amados, quando nós vemos que o Senhor não gosta, que o Senhor aborrece, que nós não devemos fazer. O que quer dizer os olhos altivos? Olhos altivos vêm de um coração, digamos assim, duro, de uma mente rígida, né? Nós devemos ter uma mente mais flexível, que quando o Senhor nos corrigir, nós entendemos logo. E às vezes somos altivos, né? Olhos altivos, nós somos orgulhosos, difícil de, né? Não somos flexível para entendermos as coisas, principalmente as coisas de Deus, né? Então, Deus detesta a pessoa de olho altivo, né? Ele pensa daquele jeito, é daquela maneira que ele pensa, e ele não muda, porque nós não podemos ser dirigidos por nós mesmos, pelo que nós achamos, mas a palavra de Deus, o mandamento de Deus é a verdade, e nós devemos nos moldar à verdade, não a nossa verdade, mas a verdade de Deus na nossa vida. Então, nós não devemos ter olhos altivos, né? Mas nós devemos estar moldados pela palavra de Deus. Nós não devemos ser orgulhosos, né? Quando nós vemos que nós estamos errados, nós devemos imediatamente, né, entrar naquilo que não vai nos alinhar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos alinhar e vai fazer nós acertarmos na nossa vida e em tudo que nós queremos fazer. Louvado seja Deus. A outra coisa que Deus aborrece é a língua mentirosa. Nós sabemos que pessoas que falam mentira são pessoas que roubam a verdade. Quem fala mentira, ela rouba a verdade, né? E mentira, ela traz muitas consequências maléfica, mal para a nossa vida, para a vida de outros, né? Ela destrói a verdade, destrói a imagem do outro. E isso tudo, quando Deus fala que ele aborrece, se o Senhor aborrece, nós, irmãos, que somos servos dele, que somos filhos dele, devemos então correr, né, dessas coisas. Então, o Senhor não gosta de língua mentirosa. Louvado seja Deus. Sem contar também que a mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. É a única coisa em que ele tem autoridade, né? Então, a mentira, verdadeiramente, ela não é de Deus. E é uma coisa que o Senhor aborrece muito. Outra coisa é mãos que derramam o sangue inocente. O que é mãos que derramam o sangue inocente? Derramar o sangue inocente, irmãos, às vezes as pessoas não têm culpa de nada, nem sabe da conversa que está rolando. E a pessoa vai, solta ali uma conversa com o nome da outra
que nem sabe que o nome dela tá rolando, e você tá comentando, e o outro tá falando, isso é derramar o sangue inocente, né? E o Senhor aborrece essas coisas. Quem derrama o sangue inocente, o Senhor aborrece. Por quê? Sabe, quem está falando sabe que a outra pessoa não fez, mas ele quer falar justamente para degrenir a imagem do outro. E isso que é derramar o sangue inocente. Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa é quem maquina pensamentos pecaminosos. Pessoas que maquinam mal nas suas mentes, maquinam mal para fazer com o próximo, maquinam mal para fazer com os outros. Isso, irmão, o Senhor aborrece. O Senhor não agrada, né, que nós façamos isso. Quer dizer, nós devemos ter uma postura santa, como uma pessoa que fica pensando em fazer o mal. A mente dessa pessoa não é uma mente santa, não é uma mente sadia, não é uma mente pautada nas coisas de Deus, né? Porque ali em Filipenses diz que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, nisso pensais. Então, nós devemos pensar em coisas justas, em coisas puras, em coisas honestas. Se os nossos pensamentos não são dessa maneira, está desagradando a Deus. Está desagradando a Deus. O Senhor aborrece. Está desagradando a Ele profundamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha bem, agora o outro, né? O sexto, está dizendo aqui que é os pés que se apressam para correr para o mal. O que é os pés que se apressam para correr para o mal? Muitas das vezes, irmãos, por exemplo, uma coisa bem simples, está tendo uma briga na rua da sua casa. Aí você ouve e você apressadamente vai ali, nossa, eu tenho que saber o que é, como é que foi, como é que é aquilo, e a pessoa apressa para o mal. A pressa para saber uma fofoca, a pressa para saber o mal que está acontecendo, a pressa para falar o mal, a pressa, né, se precipita em fazer coisas más, coisas perversas. E nós não devemos fazer isso, amados, porque isso é uma coisa que aborrece muito a Deus. Pessoas que têm os pés apressados para o mal, para fazer o mal, né? Então é coisa que aborrece a Deus, que Deus não agrada, que Deus não aceita. A sétima coisa, né? Aqui está escrito aqui que o Senhor repele com horror, que o Senhor detesta. É a testemunha falsa. A testemunha falsa. E o que a testemunha falsa quer dizer? Uma pessoa, irmão, que tem coragem de atestar uma coisa que ela não viu, mas ela atesta que ela viu. Ela atesta que ela viu. Irmão, a pessoa vai pagar um preço tão alto, quem atesta que viu uma coisa que ele não viu, né? É uma das coisas que o Senhor detesta, né? A testemunha falsa, que respira mentira. E mais uma coisinha, que é a última, que é a que o Senhor abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. É uma coisa que o Senhor abomina, irmãos. Pessoas que semeiam contenda, pessoas que fazem intrigas entre uma pessoa e outra. Deus detesta, Deus abomina, Deus tem nojo, Deus resiste, Deus repele essas coisas, né? Isso é esse ensinamento que Deus me trouxe para trazer aqui, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é fácil servir a Deus. Não é fácil, nós temos que nos separar do mal. Nós temos que nos separar. Quantas das vezes eu já tive no meio de pessoas que falam mal das outras pessoas, e irmãos, e eu ter que sair assim, sabe? Eu saí, porque, irmãos,
eu não nós que não somos chamados para estar no meio disso e nem para participar dessas coisas, né? O que Deus detesta, nós também detestamos. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, para não fazer coisas que o Senhor não agrada que nós façamos. E às vezes são coisas que vêm assim, chega sutilmente, é, a pessoa chega assim, falando como se fosse uma coisa qualquer, e nós participamos. E nós não podemos participar de coisas que desagradam a Deus. Irmãos, essa foi a nossa meditação. É uma meditação pequena, mas que você deve estar atento para você não pecar contra o Senhor, né? E se você já fez, peça perdão ao Senhor, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. E o Senhor Jesus, ele sempre nos perdoa. Se você pedir com sinceridade de coração, o Senhor te perdoa, né? Então, e essa advertência fica aqui para nós, que nós não venhamos fazer essas coisas que o Senhor detesta e que o Senhor abomina, né? Mas que venha, o Senhor venha trazer clareza para a sua vida e para a minha vida, para que nós possamos sair desses pecados que o Senhor não gosta, que o Senhor abomina, né? Foi isso que o Senhor colocou para me trazer aqui nesse dia, a paz do Senhor.